O tema do nosso bate-papo de hoje é como adequar a sua casa para o home office. A gente vai receber aqui uma arquiteta, a Heloísa Silvio, que vai dar várias dicas para gente, para você que precisa agora nesse momento, né, que a gente está de quarentena, estamos aí no lockdown. Então muita gente voltou para o home office e muita gente tem dificuldade em montar o seu espaço, o seu cantinho para fazer o seu trabalho. Então, se você conhece alguém que está trabalhando de casa nesse momento, que está tendo dificuldade aí, já chama essa pessoa, aperta aqui no aviãozinho, já convida todo mundo para participar dessa live e vamos ajudar todo mundo aqui, né? Deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui. E enquanto a gente ainda vai iniciando, já podem ir colocando aqui também as dúvidas de vocês, se vocês estão trabalhando de home office ou não, se tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre como adequar o seu espaço, né, da melhor forma para poder trabalhar de casa e manter a concentração e também estar confortável, né, porque, enfim, são muitas horas trabalhando aí, é importante também estar confortável, né. Deixa eu olhar aqui se a nossa convidada já chegou, ainda não, mas a gente vai batendo um papo aqui enquanto isso. Boa tarde para vocês que estão entrando aqui agora. Bom, eu me chamo Jaque Santos, a gente está aqui juntinhos desde final de dezembro, né, com várias lives interessantes, com muitos assuntos legais. E hoje, para quem está chegando aqui agora, a gente vai falar sobre como adequar a sua casa para o home office, para quem está trabalhando de casa, né, nesse momento. Opa, já temos aqui algumas perguntas. E a nossa convidada acabou de chegar, a gente já vai começar o bate-papo. Olá, boa tarde, seja Oi, boa bem-vinda. tarde. Obrigada. Bom, gente, essa é a Heloísa, ela é arquiteta, vai bater um papo com a gente aqui hoje, vai dar várias dicas aí para quem está trabalhando de casa nesse momento. Bom, desde o ano passado, na verdade, né, muitas pessoas foram trabalhar de casa, né, quem não estava na linha de frente ou trabalhando no, enfim, quem podia trabalhar de casa foi e teve muita gente que teve muita dificuldade, né? Porque, enfim, a casa não está adaptada para isso, então tem muita dificuldade, não fica confortável, não tem um local específico. Então, vamos lá, vamos ajudar essas pessoas, porque ainda tem muita gente trabalhando de casa e principalmente nesse momento agora, né, que a gente voltou pro lockdown, então vamos lá ajudar essa galera. Qual a primeira dica que você dá? Seria interessante ter um espaço específico, assim, um quarto para ser escritório, alguma coisa assim? Então, normalmente, né, principalmente agora, nesse momento atual, a gente está precisando readequar os ambientes da nossa casa para ter um escritório, né? E os primeiros Uhum. ambientes que a gente pensa são naqueles quartos que estão sem utilidade e muitas vezes a gente tem também um cantinho na sala que está parado, que não está sendo utilizado para nada. Não precisa ser um espaço muito grande, né? E a gente não utiliza ele para nada e também não pensa que pode se tornar um escritório, mesmo que pequeno, Sim, né? e, inclusive muita gente mora em apartamento, né? Então, espaço é uma questão bem complicada, né? É muito importante que o ambiente que vai ser escolhido, né, esse local, ele fique num espaço que tenha pouco movimento, né? Não pode ser num corredor, tem que ser num cantinho mesmo, num espaço para melhor concentração, que é para uso do dia a dia, para a gente estar trabalhando, para a gente estar estudando, então tem que pensar num espaço mais calmo, mais tranquilo, né? Às vezes a gente tem um quarto vago e pode estar fazendo uso como escritório e ainda alinhar ele como se fosse um quarto de hóspedes também. Pode ser os dois ambientes num só, mesmo sendo pequenininho também. Tudo dá jeito. Legal. Tem muita gente também que acaba trabalhando no quarto, né? E a gente teve aqui alguns convidados que falaram bastante sobre isso, que o ideal não seria trabalhar no quarto, porque a pessoa vai passar o dia todo ali, depois não. O especialista do sono, foi isso, ele falou isso. Muita gente está tendo dificuldade de dormir porque passa o dia inteiro trabalhando de dentro do quarto e aí na hora de dormir não consegue porque o cérebro tá achando que aquele é o local de trabalho. Isso é verdade.
Quando a gente utiliza o espaço do quarto para trabalhar, a gente acaba tendo essa somativa, né? E também não é um local adequado com relação à iluminação, com relação à ergonomia, né? Então, já pensou você trabalhando na cama com computador, com notebook? Você vai ganhar uma dor na coluna, né? O mais adequado é você ter um espaço em separado mesmo para você estar trabalhando. Certo. Então vamos às dicas, né? Quais dicas que você pode dar para a galera? Tá? Primeiramente, é legal a gente escolher um espaço que não tenha muito movimento, né? Pensando sempre que o ambiente precisa estar iluminado também. Então, de preferência, se você tiver um espaço próximo à janela, né, com iluminação natural, é muito melhor. Fica muito mais viável. Além de você ter um conforto visual, você vai concentrar mais, você também consegue aquecer o ambiente e ainda economiza energia, E é né? ótimo, né? É, ainda mais Que agora que está tudo mais? aumentando, né? Sim, Fora isso, nossa, sim. né, de ter esse espaço, você vai ter a vista também para você se manter mais inspirado para o trabalho, não se sentir enclausurado, né? E além da luz natural, é muito importante que a gente tenha também combinado algumas luminárias, né? Posicionadas de maneira adequada para que a gente não fique com a vista cansada, né? E os móveis não precisam ser móveis grandes, podem ser móveis mais reduzidos, mas que tenham as dimensões de altura, né, de acordo com a ergonomia. Cadeiras confortáveis, mesas na altura correta para que você tenha como se posicionar para estar trabalhando por muito tempo, porque a gente passa horas na frente do computador, né? Sim. Então, é legal a gente investir em imobiliários que sejam ergonômicos, né? A cadeira é uma das principais, que a gente acaba esquecendo, porque a gente deixa ela para comprar por último. Então, quando vai comprar, que percebe, compra a cadeira que é mais em conta e às vezes ela não é a mais confortável. Sim, com certeza. E muita gente, inclusive, tem reclamado bastante de dores nas costas, né? Por causa de uma cadeira que não é adequada para o Sim, trabalho, ela tem né? que ter De um horas apoio bom sentadas. na coluna, né? E a gente precisa também tomar cuidado para não levantar ela muito, a cadeira. Ah, eu vi que tem uma pergunta aí sobre a altura da mesa, qual é a altura da mesa recomendada, né? Isso, a Andresa. Isso. É de 75 centímetros de altura, né? Até o limite de uns 82 no máximo. Se você passar muito disso, você sente dores no cotovelo, no ombro, porque você posiciona muito mais alto, né? Do que o eixo, que você tem que estar alinhado com a altura da tela do teu computador. E a gente não presta muito atenção nisso quando está usando o computador. Por isso que tem aqueles elevadores de notebook para a gente estar alinhada com a visão no computador, para não ficar muito baixa no pescoço, nem ter esses Sim. percalços, né? E o que Tem que mais... a pessoa tem em casa que pode ajudar a montar esse cantinho de home office? Olha, eu vi vários móveis já feitos até com portas antigas que a gente tem, que está na garagem jogada, a gente pode estar fazendo uma mesa com aquilo, né? E procurar um espaço que você possa fazer você mesmo, ou também contratar um profissional que possa fazer com mobiliário modulado, né? Que às vezes é até mais tranquilo de ser feito, porque cabe em qualquer espaço. Você consegue fazer com que fique otimizado o espaço, né? Mesas pequenas, mesas retráteis. Em apartamento, a gente pode estar utilizando também mesas retráteis. São aquelas que você pode abrir e fechar, se não estiver utilizando, né? E ela fica como um objeto de decoração na parede. Às vezes é um quadro que está camuflado como uma mesa. Então, você puxa, né? No dia a dia ela vai estar lá escondidinha, mas você quer usar, você baixa, não toma muito espaço. Então, é tudo que você conseguir melhorar no teu ambiente, né? Pode ser feito no modulado. Muito legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, daqui a pouco a gente volta aqui com mais dicas. Teve, lá em cima teve pergunta. Dá uma olhadinha. A Rose perguntou: estou trabalhando de home office, adequei aqui um cantinho do meu quarto. Olha, aí já É, entra naquela questão que a gente falou, né? no quarto que a gente dorme não é muito é, adequado, porque a gente começa a não conseguir descansar, a gente fica meio ansioso, né?
Então, é bom ser num espaço separado do teu quarto de descanso, tá? Que tenha boa iluminação. Não sei se próximo no quarto dela ela tem isso, né? As cores também do ambiente são importantes serem É, cores neutras, né? Eu sei que às vezes a gente gosta de cores diferentes e utilizar, a gente pode colocar nos objetos, né? Numa cadeira ou num objeto de decoração. No ambiente em si, se você for utilizar cores, né, é interessante utilizar ou verde ou azul, que traz tranquilidade, ou amarelo ou laranja, que traz também a criatividade, né? Acelera a nossa criatividade. Depende muito do teu ofício. O que você vai estar fazendo no teu dia a dia? Vai que você precisa de tranquilidade para trabalhar, né? Então, cores mais tranquilas. Você precisa ser criativo, né? Aí, cores que são mais energizantes. legal. Inclusive, essa foi a pergunta da Andresa lá em cima. Então já tirou até a dúvida dela também. Ah, que bom. O que mais que você pode dar de dica aqui pra gente? Tá, vamos lá. É importante também que a gente deixe o espaço bem organizado, porque é onde a gente vai estar trabalhando, né? Então, em casa, às vezes, a gente tem algumas caixas antigas que a gente pode estar transformando em material para organizar, né? De organização. Deixa eu ver que eu anotei aqui algumas coisinhas para não esquecer, que é bastante coisa. Tá? É, vai que eu deixo passar, é melhor olhar com calma. Sim, Aí, não, essa pessoa organizada. isso, eu sou aquariana, mano, super organizada. Então, a gente precisa também de ter essas caixas, né, de espaço, cestas, a gente pode utilizar é, aqueles potes para colocar de vidro que a gente normalmente joga fora, a gente pode transformar em locais para colocar canetas e tudo mais. E é importante que a gente tenha também armários e prateleiras, mesmo que pequenas, para estar organizando as coisas que a gente vai utilizar. Que mais? Afiação. A gente não se preocupa nisso, mas quando está usando no home É office, fica aquele verdade. monte de fio espalhado em cima da Sim. mesa, né? E é legal a gente pensar nela também, porque às vezes pode causar algum acidente, né? A gente está utilizando o computador em casa e deixa a fiarada toda espalhada, né? Hoje em dia Principalmente quem tem existem criança em casa, né? criança, cachorro, animal, né? Ficam à vontade. Aqui no escritório a gente tem um que ele fica à vontade, ele que manda em tudo. E não pode ter fio espalhado. Então, pensando nisso, é muito legal. Olha a outra contando que também levou uma queda. Quando tem fio espalhado é muito É complicado. perigoso, é. Então, a dica que eu dou, né? Nas lojas de material de construção, ou até em supermercado, vendem um material que você enrola a fiação, né? Aí você pode estar levando para casa e estar organizando os fios com esse material. É um materialzinho de plástico, fácil de colocar, né? Você organiza toda a fiação atrás da mesa, prende direitinho. Se não encontrar esse material, que é super barato, eu acho que é uns 16, 15 reais, muito bacana, né? E fica tudo organizadinho, sem risco de acidente, todo mundo com a Sim. mesa organizada, né? E fica Braçadeiras de escondido também, plástico né? Que também tem deixa coisa. o visual também fica melhor, né? Pra gente se concentrar, eu pelo menos gosto de trabalhar com tudo arrumado, tudo organizado, Sim, canetinha no lugar, né? Os papéis que tem pendência a gente organiza também, né? E fora tudo isso, que eu acho super importante também, que eu coloquei aqui como dica essencial, né? É a gente ter aquele mais verde, por favor, né? É importante a muito gente ter legal. plantas, né? De Sim. vez em quando a gente esquece de molhar, ok. A gente põe um lembrete para poder estar Um reutilizando, mas as despertador. plantas são essenciais, essenciais mesmo, porque elas tornam o espaço mais agradável, né? Elas limpam o ar do ambiente, então você não absorve tanto poluente, né? Elas vão ajudar a equilibrar o espaço que tu estás, né? Filtra a energia do lugar mesmo. Então, é bem recomendado para ambiente interno alguns tipos de planta, né? Se você não estiver próximo da janela, por exemplo, é legal utilizar uma espada de São Jorge, que ela aguenta até uns 15 dias sem você molhar, super tranquilo, não morre, né? Amaranto também é muito boa. E para espaços que você tem próximo da janela, que você tem incidência de sol, seria legal a samambaia, a jiboia,
os cactos e aquelas suculentazinhas que são uma gracinha. Fica muito bacana. Inclusive, a gente teve aqui uma live falando só sobre plantas, com várias dicas legais. Então, já fica aqui a dica para o pessoal, quando terminar aqui essa live, corre lá no IGTV da Bimal Farma, que a live ficou salva. Então, depois é só pegar todas essas dicas aí e já compor também seu cantinho aí. Antes de você seguir aqui para a próxima dica, olha só, colocaram aqui o nome, é Espiral Plástico, o nome do Isso, organizador dos espiral filmes. plástico, isso mesmo. Não me fugiu o E nome na hora, mas é isso mesmo. E a Rose perguntou aqui, ó, meu trabalho exige concentração e meu quarto foi o local mais isolado da casa que encontrei. Fora ele, só tenho a sala ou a área de serviço. Seria possível montar na área de serviço? Depende. Na área de serviço, quanto de espaço você tem e se molha lá, né? É coberta, é uma área fechada, como é que é, né? Tem que pensar tudo isso, porque no dia a dia você pode ter um espaço de trabalho no home office que você vai estar sempre utilizando, né? Que precisa estar protegido da chuva, das intempéries. Então, a área de serviço normalmente ela é mais no fundo da casa ou mais aberta. Então, às vezes é preocupante de colocar, mas se ela for mais fechada, eu acho que não vejo problema de ser ou na área de serviço ou num espaço no canto da sala. No quarto mesmo, eu não acho adequado, porque a gente realmente desconcentra. Sim, inclusive no cantinho da mesa mesmo, né? Dá para fazer. Existem vários tipos de móveis, né? Que a gente pode estar utilizando. Eu falei ainda há pouco do modulado. E a gente pode estar criando móveis originais, diferentes. Móveis com mesas redondas, que podem ser retráteis também. Né? Existem vários tipos. Outra dica que eu acho importante também a gente colocar é que alguns home offices, como a gente vai passar muito tempo, né, trabalhando o dia inteiro, atualmente a gente está assim, direto em casa, né? Sim. É legal que a gente crie um ambiente que tenha identidade, que tenha a nossa personalidade. Então, eu acho interessante, eu sempre dou essa dica, né? Para quem vai usar, pode colocar adorno diferente, pode colocar aquelas miniaturas de personagem, pôsteres, porta-retrato da família. O escritório precisa ter a tua identidade, precisa ter o teu estilo. Então, pode ser poucas coisas? Pode, mas precisa ter, né? Além de ser funcional e ser organizado, Olha aqui, Andresa, cantinho do café. tem o cantinho do café, isso é muito importante também, para não adormecer no meio do trabalho. Sim. Mãe, é muito legal isso, essa dica que você deu, porque muita gente que, inclusive, mora de aluguel, não faz isso porque já pensando que não é meu, na casa não é minha, vou deixar assim de qualquer jeito. Mas é a casa que você está morando, né? O seu lar. E, enfim, acho que é interessante, sim, dar essa personalizada, deixar a sua cara, para você se sentir até mais confortável, né? E hoje em dia existe o 3M, você cola, depois arranca, tá tranquilo. Né? Você É, pode colocar os seus quadros, seus objetos, aquele quadro para você organizar a tua semana, né? Colocar um vidro que você pode estar riscando com um pincel. Montar um espaço para você se organizar, mesmo que pequeno, né? E as principais dicas que eu coloquei, né? Eu vou até enumerar aqui, eu fiz 7, foi falando sem ordem e tudo, mas a primeira é escolher esse espaço adequado. A segunda é que você invista em móveis com ergonomia, né? Que sejam confortáveis para você estar trabalhando bastante tempo, né? Que você tenha organização no teu espaço do escritório, não deixar a fiação espalhada e tudo organizadinho, né? Uma ótima iluminação, né? É importante que tenha iluminação natural. Se você não conseguir colocar, que seja uma iluminação bem posicionada. Eu acho que isso até vale eu colocar um outro ponto. Quando a gente posiciona a luminária em cima da mesa, a gente precisa posicionar ela um pouco à frente do nosso rosto, porque quando a gente senta, para não ficar a nossa sombra em cima do computador, tá? Então, quando legal. for posicionar a luminária, é legal você posicionar ela à frente da sua cabeça, não centralizada na mesa, um pouco mais à frente, porque a sua sombra faz sombra em cima do que você está trabalhando, se você posiciona a luminária em qualquer posição, tá? Aí, utilizar cores claras,
que é a 5, né? Se você for utilizar cor, pode ser em objetos, puff, cadeira, é, coisas de decoração no ambiente. E se for utilizar cor, cores que tenham a ver com o que tu vai utilizar no teu trabalho. Criatividade, mais tranquilidade. As plantas na decoração, que elas são essenciais. E a tua personalidade. 7 dicas. Boas dicas, muito legais, muito legais. Olha só, a Andresa fez mais uma pergunta aqui. Existe um padrão para ergonomia? Opa, sumiu aqui a pergunta Sim, para mim. tanto que eu falei ainda agora da medida, né? Peraí, que ela ainda continua, que sumiu aqui para mim a pergunta. Eita. Existe um padrão para ergonomia de cadeiras ou vai aquela que eu me sinto confortável mesmo? Ah, tá. Agora entendi. Boa pergunta. É, normalmente, a ergonomia com relação à cadeira tem a ver com o corpo da pessoa. Você vai sentar, vai se adequar à dimensão que você tem de perna para estar, né? Porque você não pode ficar com a sua perna pendurada. Você tem que ter um meio termo para Um estar apoio sentado. bom, né? Isso, de apoio Isso bom. mesmo. E que você se sinta bem encaixada na mesa. Porque quando você está afastada, você sente que você fica meio deitado mesmo no espaço do home office. Então, o melhor é você testar. É que nem cama, quando vai comprar, você tem que testar. Cama, sofá, cadeira, né? O que for mais adequado para o teu dia a dia. Mas tem lojas que já trabalham com cadeiras que são ergonômicas, que elas têm um encosto para o nosso pescoço, tem um espaço para apoio de braço, né? Tem pessoas que gostam de utilizar a cadeira sem braço, por exemplo. Não se sentem à vontade de estar utilizando cadeira com braço, né? Mas a melhor seria com braço, porque você tem apoio para estar apoiando o braço Sim. mesmo. E não tem um modelo específico. Você tem que estar mesmo se sentir bem. Sim, eu me lembro disso comigo. Geralmente são as cadeiras que são mais retas, né, atrás, aqui. Porque se tiver aquela curvinha, para mim já era, já vai ser dor nas E costas tu de sabes que aquela, certeza. aquela curvinha, ela é de ergonomia? Não, eu digo a curvinha quando tem embaixo, aqui, mais na parte da lombar. Nossa, isso me mata. Geralmente a mais retinha é a que, para mim, melhor, passa Adequa de boa, melhor, tranquilo. né? É. Então, realmente é isso mesmo, vai de pessoa para pessoa, né? Tem muitas pessoas, Sim, você tem que colegas com que eu já experimentar. trabalhei, que não tinham problema nenhum com cadeiras que tinham essa curvinha, né? Eu não conseguia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Gente, podem colocar aqui as dúvidas de É, a vocês, gente as pode perguntas. perguntar, que eu tô aqui para Aproveitem responder. que é profissional, viu? Vamos aproveitar que é profissional. E falar Tem aí mais que alguma coisa que você acha legal acrescentar aqui? fora esses itens que eu já falei, eu acho que acrescentar que não é legal a gente trabalhar no sofá ou na cama, porque não é ideal mesmo, né? E que os móveis modulados, a gente pode criar móveis adequados mesmo para cada ambiente, não precisa ser igual, né? E às vezes, com um pequeno espaço, você consegue transformar todo o ambiente da tua casa. Com pequenas coisas. Eu comentei ainda agora do uso de tampo de porta, que pode virar uma mesa, né? Tem coisas que a gente tem em casa que a gente nem imagina que pode virar um móvel, É né? É verdade. só ter um pouquinho de paciência, pesquisar, ou pedir ajuda mesmo do profissional, que a gente está aqui é para isso mesmo. Muito legal. Olha, a Andresa fez uma pergunta ótima. É bom ter também aqueles descansos de pés? Sim, aqueles descansos de pés e também o mousepad, que a gente usa para não machucar aqui o pulso, né? Eles Aquele, são principalmente, que tem aquela parte maiorzinha, né? isso, que é de apoio para a gente. Aquilo ali é super importante, porque a gente passa o dia movimentando a mão no mouse, né? E não tem, muitas vezes trabalha sem esse apoio e fica com essa dor para sempre, porque se você não tomar cuidado, né? E aí o apoio do Sim, pé é legal de utilizar, né? Eu acho que é mais raro. As pessoas quase não utilizam, mas ele é importante sim. É um apoio de pé que você posiciona a perna meio que em 45 graus, ela não fica a 90, que é como a gente fica normalmente na cadeira. E isso faz com que você fique com uma postura melhor na cadeira. Você vai estar sentado de forma mais confortável, né? E o mousepad, que é essencial.
Sim, com certeza. Nossa, ajuda muito mesmo. É Bom, então incrível. acho que a gente já vai caminhando aqui para o encerramento. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu ia falar como é incrível que um espaço tão pequeno possa ter tantas observações e coisas para a gente estar Sim, com pensando, certeza. É né? verdade. Cada item dele é um item que se adequa de acordo com uma pessoa que vai estar utilizando, né? E com o espaço que a pessoa tem para estar sendo realizado esse home office. Mas eu acho que a última dica e a principal é que hoje em dia, nesse momento que a gente está, a gente precisa realmente ter um espaço muito confortável dentro de casa para estar trabalhando Sim. e que ajude a gente a se sentir inspirado para trabalhar mesmo. Olha, Andresa, eu já vi que meu home office está todo errado. Então já Ah, pega aqui as dicas todas, ó, muito vamos legal, lá ó. arrumar. Lá vai eu atrás de adequar. Isso mesmo. Nunca é tarde, né? É isso. Maravilha. Bom, muito obrigada por todas as dicas aqui. Foi muito legal o bate-papo. Olha, já ajudou a Andresa, com certeza vai ajudar também várias outras pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada também pelo convite, tá? Espero que a gente se veja por aí. Sim, com certeza. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente, comentaram, interagiram bastante. Lembrando que a gente se vê aqui nos próximos dias ainda, sempre às 18 horas, com lives muito interessantes, com muito conteúdo legal. Se você perdeu as lives anteriores, é só você correr lá no IGTV da Bemol Pharma e conferir. Tem muito assunto bom. Tem live desde o dia 28 de dezembro, então tem bastante assunto legal. Então já corram lá depois aqui dessa live. Viu? Muito obrigada, gente. Lembrando, fiquem Tchau, em gente. casa, se cuidem nesse momento. E é isso, a gente se vê na próxima live. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.